Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta aula e eu estou muito feliz por você já ter chegado até aqui, até a metade do nosso curso, e eu espero de todo o coração que o conteúdo trazido até aqui já tenha te feito perceber algumas coisas, clareado algumas coisas, que algumas fichas tenham caído, que tenha agregado valor para você. E hoje nós vamos falar de uma abordagem não violenta, de uma educação não violenta, que eu acho que eu não preciso explicar o que é, porque o nome é autoexplicativo, né? Então, a gente vai falar dessa abordagem nessa aula de hoje de forma bem profunda. A gente vai entender o que é esse olhar dessa abordagem, tá? Então, eu vou fazer para você hoje o mesmo convite que eu fiz lá na primeira aula, para que você esteja aberto a desconstruir certas coisas, que você esteja aberto a expandir a sua mentalidade, que você esteja aberto a abrir mão, desconstruir algumas coisas para construir coisas melhores no lugar. Lembra que eu brinquei assim na primeira aula? Eu falei, você pode estar aqui me assistindo agora e falar assim, Rosi, mas eu estou preparado para desconstruir as minhas crenças. Só que quando eu te mostrar onde elas estão, é que você vai ver se você está preparado mesmo. Entende? Então, gente, uma abordagem não violenta. Para a gente falar disso, a gente vai ter que partir do princípio que nós, enquanto espécie humana, enquanto seres humanos, nós somos seres violentos. Eu vou repetir. Nós, nessa condição humana, enquanto espécie humana, nós somos seres violentos. E essa violência está relacionada ao nosso instinto de autopreservação, ao nosso instinto de sobrevivência. Também está relacionado ao nosso ego, que é violento. Então, como a gente se entende fragmentado, separado do outro, pelo meu ego, pelo meu egoísmo, eu me sinto separada do outro, e pelo meu instinto de preservação, de autopreservação, em algum nível, o meu inconsciente, a minha mente, o meu cérebro, principalmente o meu cérebro reptiliano, ele entende o outro como um inimigo, em alguns momentos. E aí essa violência, esse instinto se manifesta. Eu vou falar disso de forma mais profunda na próxima aula, que é uma aula totalmente voltada para a inteligência emocional. Eu vou explicar como que desenvolvendo a sua inteligência emocional, vou te dar ferramentas práticas, você pode ajudar o seu filho a desenvolver a inteligência emocional dele. Que esse é o ponto todo desse curso e eu estou super ansiosa para poder gravar essa aula. Eu também estava super ansiosa para gravar essa daqui, para poder falar dessa abordagem não violenta e a próxima que eu vou falar dessa inteligência emocional. Então eu vou falar sobre o nosso cérebro e eu vou explicar o que é esse cérebro reptiliano, esse complexo R, que é o nosso cérebro mais instintivo, mais bicho, mais animal mesmo, e como que ele opera, tá bom? Então a gente vai partir desse princípio. Nós, enquanto espécie humana, somos seres violentos. E agora que você já entendeu todo o processo de programação do inconsciente, você já entendeu que a sua mente inconsciente carrega uma série de traumas, uma série de crenças, uma série de bloqueios emocionais, que ela carrega uma série de experiências de memória, de significados, que essa mente é extremamente poderosa, que ela te influencia o tempo todo. Eu lembro que num momento eu falei da alimentação, eu falei que quando a gente está fazendo a introdução alimentar da criança, que ela está criando relação com os alimentos, E tem pai e mãe que fica parabenizando, batendo palma quando a criança come tudo. E aí entra um mecanismo no inconsciente dessa criança que ela precisa comer tudo, para ser celebrada, para ser parabenizada. E aí, quando essa criança cresce, esse mecanismo continua funcionando. E essa criança muito provavelmente pode desenvolver uma compulsão alimentar. Porque o dia que ela estiver diante de um prato de comida, ainda que racionalmente, ou seja, 5%, que é a mente racional, ela queira parar de comer, lá no inconsciente, 95%, tem uma crença, um mecanismo rodando que diz assim, coma tudo, você vai ser parabenizada. E aí a pessoa vai comer tudo e ela nem consegue lutar contra esse mecanismo, porque ele é inconsciente. Ele é mais forte que ela e ela nem sabe que ele está lá. Então, eu estou dando um exemplo simples, prático, para a gente entender novamente a dimensão do que algo que entra lá no nosso inconsciente pode tomar na nossa vida. Então, entendendo isso, perceba que a maioria de nós possui crenças violentas. Que a gente possui crenças que a violência com a criança é normal. Que a violência faz parte da educação. Ou porque a gente foi educado assim, ou porque a gente viu alguém falar, porque isso está, infelizmente, enraizado na nossa cultura. Quer ver?
Imagina se eu ligasse essa câmera aqui agora e falasse assim pra você: eu acho que preto tem mais é que apanhar mesmo. É preto. Tem que apanhar mesmo, tem que obedecer, tem que ficar quieto. É o branco que manda aqui. Eu tenho certeza que se eu falasse um negócio desse, que é medonho, viu, gente? Eu sei que isso que eu acabei de falar é medonho, mas é uma suposição. Eu tenho certeza que se eu ligasse a câmera e falasse isso daqui sério, ia vir um monte de gente aqui denunciar meu vídeo, escrever textão, me criticar, e com razão, né? Só que quando a gente fala isso de criança, todo mundo acha normal. Então se eu ligasse a câmera aqui também e falasse assim: mulher tem mais é que apanhar mesmo. Nossa, na época do meu pai que era bom. Meu pai só olhava e minha mãe já calava a boca. Meu pai só olhava e minha mãe já ficava quieta. Isso é que era da hora. Hoje, imagina, essa mulherada querendo voz, querendo não sei o quê. Na época do meu pai e do meu avô que era bom, eles só olhavam e as mulheres já calavam a boca. Imagina se eu ligasse essa câmera aqui e falasse alguma coisa desse tipo. Que coisa medonha que isso seria. Só que a gente fala isso de criança. Na minha época que era da hora, porque eu só olhava e fulano já calava a boca. Na minha época, eu apanhei muito. Meu pai só olhava pra mim e eu já não sei o quê. Então, percebe que quando eu trouxe essa relação com o negro, com a mulher, né, mesmo você sabendo que é uma suposição que eu tô fazendo, é um exemplo, que eu não penso dessa forma, mesmo você sabendo isso, gera um mal-estar ouvir isso. Só que se eu ligasse a câmera aqui, para muitos de vocês, se eu falasse assim: meu, você não sabe o que tal criança está fazendo, isso é falta de surra. Para muitos de vocês isso ia ser normal. Isso ia soar aos ouvidos de vocês como uma coisa normal. Eu já ouvi gente dizer, olha, eu costumo brincar que em pleno século XXI ainda tem gente que acha que se cria filho gritando e batendo. E eu até não muito tempo atrás achava isso também. Então, eu já ouvi gente dizer que não sabe por onde que vai criar o filho sem bater nele. Percebe? Só que a gente, como eu falei lá na primeira aula, a gente está na era do conhecimento. A gente pode desconstruir isso a qualquer momento, a gente pode aprender coisas novas. Existem sim ferramentas, outras formas de educar uma criança que não pelo medo, que não pela punição. E hoje a gente vai falar muito aqui a respeito do medo, a respeito da punição e como que isso impacta o emocional de um ser humano. O medo não educa ninguém. Ele paralisa. Bater é mais fácil. Se o seu filho estiver tendo um ataque de birra, é mais fácil bater nele do que ensinar ele a administrar aquela emoção. Do que ter paciência, esperar ele se acalmar para você ensinar. Isso dá trabalho. Educar filho dá trabalho. E as pessoas hoje não estão muito predispostas a terem trabalho com as coisas. Educar filho dá muito trabalho. Muito. E a gente precisa de uma palavrinha mágica aí nesse processo, que é a paciência. Vou repetir. Se não tiver paciência, esse processo não vai funcionar. Porque o seu filho não vai aprender na primeira vez que você orientar, na primeira vez que você falar. Quantas coisas você mesmo não aprende logo de cara? Aquela situação precisa se repetir várias vezes na sua vida, para você conseguir compreender, para você conseguir entender. E só daí você começar a despertar, assimilar. Mas o seu filho não, né? Ele tem que aprender logo de cara, na segunda ele já apanha. Se ele já não apanhar logo na primeira. Então, sem paciência, é impossível educar. Porque a educação é um processo, o conhecimento é uma construção. Da mesma forma que você não vai desconstruir todo esse seu padrão de educação do dia para a noite. Eu mesmo, que já entendi tudo isso, que estou ensinando tudo isso, eu estou desconstruindo, atualmente, essa violência em mim. Eu estou desconstruindo, eu estou atenta a ela. Às vezes eu vou falar com meu enteado, e eu vou falar com ele, às vezes vem um impulso. Por quê? Tá lá gravado no meu inconsciente algumas coisas. E aí eu, respiro, e eu me pergunto assim, qual a melhor forma de educar ele? E para a gente fazer isso, a gente tem que estar atento às nossas intenções. Qual é a minha intenção nesse momento? É humilhar ele, atacar ele porque eu estou com raiva? Ou a minha intenção é educar ele, ensinar para ele o melhor?
A minha intenção é que ele verdadeiramente e profundamente assimile o que está sendo dito. Entende a diferença? Na outra aula, acho que foi na segunda aula, eu falei muito sobre as intenções, que eu até dei o exemplo das indiretas, né, que as pessoas ficam postando umas para as outras nas redes sociais. E eu falei que quando a gente tem uma intenção ruim, tudo começa na intenção. As suas ações, as suas palavras, os seus pensamentos, eles vêm a partir da intenção que você teve. Então a intenção abre a porta. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender mais ou menos o que é a intenção. Vamos supor que eu queira quebrar essa parede aqui. E aí eu pego uma marreta. Se a minha intenção for só bater um preguinho, eu vou bater com uma força. Se a minha intenção for quebrar essa parede, eu vou bater com outra força. Eu vou colocar outra energia. E colocando outra energia, eu vou ter outro resultado. Então, se a minha intenção é quebrar, eu vou ter que colocar um nível de energia X naquela ação, e dentro daquela ação eu vou ter um resultado, que é a energia, que é a parede quebrada. Entendeu? Intenção é isso. A intenção é o início de tudo. Então, perceba quando você vai falar com seu filho, se a sua intenção é realmente educá-lo, ou se você está bravinho, irritado, com raiva, pistola, como os meus adolescentes falam, e aí você quer lá e humilhar a criança. Só que às vezes a gente não tem clareza dessa intenção. A gente acha que quer ir lá educar, mas a gente na verdade quer ir lá ofender. Pouco antes de eu vir aqui gravar esse vídeo, o meu enteado de 10 anos estava ali no quarto agora, ele está lá ainda. Ele está jogando com os amiguinhos dele da escola, ou acho que é Roblox, alguma coisa assim. E eles vão jogando e conversando, e dando risada e falando no chat. E de repente eu tô vendo ele assim: morre seu idiota, morre seu imbecil, morre seu não sei o quê. Pro joguinho, né? Se fosse um tempo atrás, eu teria aberto a porta daquele quarto e virado pra ele e falado assim: que isso, Leonardo? Aonde você aprendeu isso? Que educação, essa não foi a educação que eu te dei? Olha isso que você tá falando. E com isso eu ia conseguir o quê? Que ele se sentisse humilhado na frente dos amigos dele. Ele até ia parar de falar o que ele estava falando. Só que isso não ia trazer para ele uma real tomada de consciência. Ele ia parar pelo susto, pelo medo. Assim que eu terminar de gravar esse vídeo e ele terminar de jogar o joguinho dele, eu vou chamar ele e vou falar o seguinte: senta aqui, amor. Olha, eu passei aqui uma hora e eu ouvi você falando tal coisa assim, assim. Essa ação, ó, ela representa isso, tal coisa não é legal por causa disso, disso, disso. Você deve ser exemplo de coisas boas para os seus amigos. Porque você está falando isso, então daqui a pouco eles vão ouvir você falar, vão falar também. Lembra que eu te ensino sempre que onde a gente está, a gente tem que ser exemplo de coisas boas? É isso que eu vou falar para ele. Com certeza ele vai absorver de outra forma. Com certeza. Percebeu a diferença? Só que quando eu ouvi ele falando, o primeiro impulso que veio para mim foi o da primeira opção que eu falei. Só que aí eu segurei, respirei, porque eu estou procurando construir em mim uma comunicação não violenta. E aí eu pensei assim, racionalmente, porque eu sou um ser que pensa. A gente, apesar de ter o nosso instinto animal, que nem eu falei antes, a gente também tem uma parte pensante. E tem que botar ela para funcionar. Então eu pensei, qual é a melhor forma de orientar ele para que isso realmente chegue na consciência dele? E não para que ele tenha medo de mim. Porque se ele tiver medo de mim, sabe o que vai acontecer? Na minha frente ele não vai falar, mas na hora que virar as costas ele vai. Porque ele não tomou consciência daquela ação. Ele apenas teve medo da minha reação. E aí que está o ponto todo da história do medo. Por isso que eu falei que o medo não educa ninguém. Quantas coisas o seu pai e sua mãe te proibiram de fazer, te botaram medo, falaram que se pegasse você fazendo, eles iam te matar, eles iam fazer, eles iam acontecer, ia não sei o quê, e você começou a fazer escondido. Principalmente na sua adolescência. Eu tenho uma lista de coisas aqui que eu posso contar pra você, que quando eu era criança minha mãe falava que se soubesse ia me matar, ia fazer, ia acontecer, e quando eu virei adolescente, eu comecei a fazer tudo escondido. Tem coisas que eu fiz que minha mãe não sabe até hoje. E agora eu já sou mãe, e ela não sabe até hoje. Nem sonha. Então o medo, ele não educa, porque ele não traz consciência. Ele só paralisa a criança. E da mesma forma que eu estou aqui agora, tentando trazer consciência para você, o processo de educar é você tornar o seu filho consciente. Mas como que você vai tornar o seu filho consciente se você não é tão consciente ainda de certas coisas? Por isso que eu falei lá na primeira aula que primeiro você precisava expandir o seu nível de consciência,
a sua mentalidade, a sua visão de mundo. Porque senão, como é que você vai ensinar o que você não sabe? Eu já te fiz essa pergunta e eu volto a fazer. Então, a gente tem que ter essa percepção se essa consciência está chegando. A criança cometeu uma ação ali que você julga errado. Se você chegar já quebrando o pau com ela, ela vai paralisar pelo medo, mas ela não entendeu por que ela não pode fazer aquilo. Agora há pouco eu estava na cozinha, o Leonardo me falou um negócio, que é o meu enteado, né? Ele me falou um negócio, eu não sei o que foi, mas foi uma questão social. E é algo que ele, por ter 10 anos, ele não tem muita compreensão a fundo, né? E ele falou uma besteira lá. Se fosse há um tempo atrás, eu já teria dado um choque nele. Olha, isso que você está falando é um absurdo. Presta atenção no que você está falando. E eu virei para ele, calmamente, falei assim, Léo, essa situação que você está falando não é assim, sabe por quê? Por causa disso, disso, disso. Historicamente aconteceu tal coisa, assim, 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 sabe? E aí expliquei para ele, ele fez assim, percebe a diferença? Então o medo, ele não educa, porque ele não traz consciência, ele só paralisa. Essa é a diferença. E por isso que eu falei que para educar exige paciência. É mais fácil xingar. Educar dá trabalho. O medo, gente, ele é uma coisa assim tão tenebrosa. Eu falo que as pessoas, elas não têm real dimensão do que essa energia, do que essa emoção realmente representa. Às vezes quando as pessoas falam do medo, elas falam de medos triviais, assim, né? Medo de barata, medo do escuro, medo de espírito, elas falam de medos assim. Com o que eu estudo hoje, eu sei que o medo, ele é a porta de entrada para uma série de doenças emocionais. Entendeu? Então, se você educa o seu filho pelo medo, e você está programando esse medo no inconsciente dele, esse medo vai criar ramificações de outras doenças emocionais que vão parar no inconsciente do seu filho. E que muito provavelmente você tem no seu. Por isso você reproduz. Quer um exemplo? O ciúmes é o quê? Medo de ser traído, medo de ser trocado, medo de ser enganado, medo de ser rejeitado. A insegurança é o quê? Medo. A raiva é o quê? Medo. Medo de perder o controle, medo de não conseguir lidar. O nosso DNA, ele primariamente, ele só codifica, ele só identifica primeiro duas energias, medo e amor. Então o amor, ele é a porta de entrada para todas as boas emoções. Se você sentiu alegria, gratidão, de alguma forma antes disso, inconscientemente você sentiu amor. E se você sente emoções de baixa frequência, emoções ruins, de alguma forma antes disso você sentiu medo. Algum tipo de medo. Que eu não vou me aprofundar aqui agora. Tem outros vídeos no meu canal que eu falo mais sobre isso. Mas porque é um conhecimento mais aprofundado de como o nosso DNA codifica tudo isso. E só para eu falar disso eu teria que dar outra aula. Mas eu acho que você já entendeu o quanto o medo ele adoece. O medo ele é paralisante. Quantos medos vão ficar no inconsciente do seu filho que vão trazer sentimentos de incapacidade, baixa autoestima, insegurança, falta de confiança em si mesmo, uma série de questões, porque essa criança tem medo, simples assim. Tem medo da punição, tem medo de ser castigado, tem medo de apanhar. Medo, medo, medo. E, detalhe, vai chegar o dia em que o seu filho não vai mais ter medo de você. Vai chegar o dia em que o seu filho vai meter o dedo na sua cara, se você educa ele pelo medo. Porque de alguma forma, muito provavelmente pela forma que nós fomos educados, de alguma forma a gente associou medo a respeito. E medo e respeito são coisas muito diferentes. São coisas completamente diferentes. Ai, coitou. São medos, aliás, são coisas completamente diferentes. Você pode respeitar o seu filho e nem por isso você vai perder sua autoridade. As pessoas acham isso, que se elas tiverem respeito pelo filho, elas perdem a autoridade. E é justamente o contrário. O respeito, ele está totalmente associado. O respeito à autoridade, porque
Aquela pessoa, ela não vai te decepcionar porque ela tem respeito por você, não medo. Olha, os meus alunos, os meus adolescentes, tem muita mãe que está me assistindo aqui agora que pode confirmar o que eu estou falando. Os meus adolescentes não têm medo de mim. Eles têm respeito. Eles sabem que eu não vou bater nele, que eu não vou gritar, que eu não vou pôr de castigo, eles sabem de tudo isso. E às vezes eles estão surtados dentro de casa e o pai e a mãe não estão conseguindo conduzir, liga pra mim, eu falo meia dúzia de frases lá e o cara já quer de facho. Porque ele tem respeito por mim, ele não tem medo. Entende a diferença? Percebe a diferença? Então o medo, ele não educa. Ele cria um ruído na comunicação. A gente, quando é educado pelo medo, eu falei um pouco disso na aula anterior, a gente aprende a desenvolver e criar cargas de culpa muito grandes. Gente, deixa eu só colocar o meu celular para carregar, porque era para eu ter feito isso antes de começar a gravar e eu não fiz. E agora eu acabei de receber uma mensagem aqui que ele está descarregando. Peraí. Pronto. Então, a gente aprende, quando é educado pelo medo, a gente aprende a criar cargas de culpa no nosso inconsciente. E a culpa é uma energia autodestrutiva. Porque se eu carrego algum tipo de culpa no meu inconsciente, inconscientemente, eu vou destruir tudo que vier de bom na minha vida. Porque eu entendo que eu sou culpado, então eu mereço ser castigado, então eu mereço o pior. E isso também está relacionado ao processo de baixa autoestima. Porque se você recebeu uma educação punitiva, que você fazia alguma coisa era castigado, você fazia alguma coisa você apanhava, você fazia alguma coisa você ficava não sei quanto tempo sem usar não sei o quê. Era sempre uma punição. E eu já acreditei nessa educação. Eu não estou aqui posando de Madre Teresa de Calcutá, não. Porque até eu chegar nesse conhecimento, eu nunca bati em criança nenhuma na minha vida. Mas eu já gritei. Mas eu não te pôr a mão. Mas eu já gritei. Mas eu já perdi o controle muitas vezes, eu já pus de castigo. E hoje eu sei que isso não educa. Hoje eu sei que isso não funciona. Com o meu filho eu não fiz nada disso porque ele chegou agora, tem 3 meses. Graças a Deus ele deu a sorte de pegar uma Rosinha mais curada. Mas quem veio antes já presenciou alguns descontroles meus. Que eu vim trabalhando para me curar, para me equilibrar. Então, gente, a culpa, ela faz com que eu me autodestrua. Então, se o seu filho, se você ensina para ele que se ele errou, ele é culpado, ele merece ser castigado, ele vai trazer esse mecanismo para a vida dele. Toda vez que ele errar na vida dele, e ele vai errar, porque a gente nessa condição humana é impossível não errar, o erro faz parte do nosso processo de aprendizado. Toda vez que ele errar, ele vai começar a se culpar. Ele já pega o chicotinho e começa a se autodestruir ainda mais. E ele entra num looping de emoções ruins que dificilmente ele consegue sair. Porque aí tem uma baixa autoestima ali que diz pra ele assim, tá vendo? Eu sou um lixo mesmo, eu só faço cagada. Olha as coisas que eu faço. E daí a pessoa surta, só chora, fica trancada no quarto. Porque a culpa toma conta dela. Porque na infância ela foi culpada. Agora veja a diferença de você ensinar para o seu filho ter resiliência. Que é, toda vez que ele errar, toda vez que ele cometer algum erro, você mostrar para ele, com aquela ação, ele pode aprender. Mostrar para ele que dali ele pode tirar aprendizado. Por isso que eu falei na outra aula, que não é para você ficar taxando o seu filho. Você é um irresponsável, você é chato, você é irritante, você não tem atenção com nada mesmo, você fica taxando a criança. Não, foque na ação. Olha, essa ação aqui, assim, assim, assado, o que você pode aprender com isso? E aí você traz o olhar para a criança para o aprendizado. Pode ter certeza que o dia que ele for adulto, ele cometer um erro na vida dele, já está no inconsciente dele programado. Ele vai olhar para aquilo e vai dizer assim, o que eu posso aprender com isso? E ele vai tirar o aprendizado e vai seguir a caminhada dele. Isso é resiliência. Resiliência é a nossa capacidade de voltar ao nosso estado original, depois de passar por alguma situação. Só que a mente humana, ela tem uma capacidade ainda maior do que isso, do que de voltar ao estado original. Se ela tira aprendizado, ela pode voltar ainda melhor do que ela era antes. Por isso a gente evolui. O nosso cérebro também tem essa capacidade, pela neuroplasticidade. Ele está o tempo todo se moldando, criando novos caminhos neurais, novas conexões neurais. Então ensine o seu filho a olhar para o erro como uma forma de aprendizado,
a não fazer do erro o inimigo dele. Só que para você ensinar o seu filho a fazer do erro o amigo dele, você primeiro tem que fazer do erro o seu professor. Porque se você está num mecanismo que toda vez que você erra, você se culpa, toda vez que você erra, você se pune, você não se permite errar, porque você ainda não aceitou que você é dual, como eu já falei outras vezes, que você erra e acerta, e isso faz parte da sua caminhada. Hoje, toda vez que eu me pego errando, eu paro e olho para aquilo, e eu penso assim, gratidão que essa situação aconteceu, porque agora eu posso aprender com isso, isso aqui eu não estava enxergando ainda. Que bom que isso aqui aconteceu, se não acontecesse eu não enxergava. Esses dias eu virei para o Leonardo, e eu falei o seguinte para ele, eu falei assim, você já nasceu com uma mentalidade, isso é seu, já está na sua essência, que essa mentalidade vai te levar ao sucesso. E ele falou assim, o que é? Eu falei assim, você, sempre que eu venho te corrigir por alguma coisa, pode ser até que na hora você não goste muito, mas você vai e corrige. Quando eu olho, você já está trabalhando para corrigir aquilo. E isso vai te levar ao sucesso, em todas as áreas da sua vida, eu falei para ele. Então, gente, a gente precisa definitivamente aprender que o medo não educa. Que o que educa é paciência, é doçura, é amor, é alegria. E firmeza também. Porque não adianta nada você agora entender tudo isso que eu estou falando aqui e ir para o caminho oposto, que é o da permissividade. Da criança não ter limites, não ter regras, não ter rotina e fazer o que ela quer, a hora que ela quer, do jeito que ela quer. A criança não tem maturidade ainda neurológica, muitas vezes, para entender certas coisas. Então, as crianças não gostam de tomar banho. A gente tem que mandar, se não mandar, elas não tomam banho. A gente tem que falar para ir, tem que orientar. Todo dia tem que explicar por que tem que tomar banho. Faz parte do processo delas, isso é natural. Por isso que eu falei que exige paciência. É natural. Só que a gente precisa achar o caminho do meio, o equilíbrio entre não ser agressivo, não ser violento, não ser extremamente autoritário, rígido e desrespeitoso, e entre não ser permissivo. Deixar o seu filho fazer o que ele quiser só porque você tem medo de sei lá o quê. Então, ache esse caminho do meio. Ache esse equilíbrio. Qual que é esse equilíbrio entre a firmeza? Olha só eu aqui falando com vocês. Em muitos momentos eu fui firme aqui, mas eu não fui desrespeitosa com ninguém. E em muitos momentos eu sou firme com os meus alunos. Às vezes você está me ouvindo aqui falar agora e você pensa assim, Rosi, mas você não tem um adolescente em casa. Você não sabe o que é, porque a maioria, eu fiz uma pesquisa lá no grupo e eu sei que a maioria que está me assistindo é mãe e pai de adolescente. Gente, eu também tenho um adolescente em casa de 16 anos. Como eu falei, eu tenho um enteado de 16 anos. Eu também tenho os meus alunos. E eu também já fui adolescente. Vocês também já foram. A gente sabe como é que adolescente pensa. A gente sabe que nessa idade entram certas rebeldias, que a maioria deles é instável emocionalmente, até pelo fato deles estarem passando por uma oscilação hormonal muito forte nesse período da vida. Eu só tive dimensão disso quando eu engravidei. Que eu vi o quanto os primeiros 3 meses da gravidez mexeram muito no meu emocional. Porque veio uma bomba de hormônio que eu não estava esperando. E eu tomei um susto, eu não estava preparada para aquilo. E aí no 4º mês eu fui, administrando aquilo melhor e me alinhei novamente. Mas aquilo impactou muito o meu emocional. Porque foi uma bomba, uma descarga hormonal que eu nunca tinha recebido antes. E o adolescente também está passando por isso, por toda essa bomba, essa descarga, essa oscilação hormonal. E a gente também tem que ter respeito com isso, com esse processo que ele está passando. Eu sei o que eles pensam, eu sei qual é a mentalidade que eles têm. Não estou falando aqui que eles são santinhos, não. Só que lembra o que eu ensinei lá na primeira aula? Não espere o seu filho ser um bom filho para você ser uma mãe, para você ser um bom pai. A nossa cura não tem nada a ver com o outro. A nossa cura não tem nada a ver com o outro. A nossa cura só tem a ver com a gente mesmo. A minha cura só tem a ver comigo, com as minhas ações. Só a minha cura está na minha mão. Não é a cura do outro que está na minha mão, é só a minha. Eu posso me curar. Então, dentro do seu 50% da relação, tem o seu 100%. E eu falo isso para eles também. Para eles fazerem a parte deles.
quantas relações na minha vida eu entendi que eu estava fazendo os meus 100% e eu vi que o outro não estava fazendo os dele. E tudo bem. Eu entendi que enquanto o outro também não fizesse a parte dele, aquilo não ia funcionar. Só que a minha eu estava fazendo. Entende isso? Eu falei que o amor, a alegria, a ternura educam. O meu filho, eu olho para ele assim e eu vejo no olhar dele assim, uma doçura, uma ternura. E eu vejo que isso é para me lembrar o tempo todo que sem doçura a gente não consegue educar ninguém. Para mim é como se a vida tivesse me enviado um lembrete, assim, que eu preciso de doçura nas palavras, que eu preciso de doçura nas ações, que eu preciso de ternura na minha prática, para eu conseguir educar meus filhos, meus alunos, quem quer que esteja ao meu redor e eu preciso levar uma orientação. E que eu preciso de firmeza também. Porque a gente sabe que às vezes pelo caminho, principalmente quem tem adolescente em casa, a gente vai lidar com certas rebeldias sim. E com rebeldia a gente tem que ter firmeza. Esses dias eu estava orientando eles especificamente sobre essa emoção, sobre esse comportamento aí da rebeldia. Que a pessoa quando é rebelde, ela acha que ela está acima de tudo e de todos, de todas as regras, tem um orgulho muito forte dentro disso. E a pessoa fica cega. Ela dá tiros no próprio pé quando ela está dentro desse comportamento. Então, a gente realmente tem que ser rente, tem que ser firme com certos comportamentos. E firmeza é diferente de autoritarismo, de grosseria, de violência. É isso que a gente precisa compreender. Entenda que quanto mais leveza, quanto mais alegria, como eu falei, doçura você puder trazer para a sua construção com seu filho, melhor vai ser. Como eu falei, do medo, pode ser que hoje o seu filho está colocando o dedo na sua cara, pode ser que hoje o seu filho está gritando com você, e eu tenho casos que eu acompanho que o filho hoje está batendo no pai e na mãe, ou a filha. Só que de alguma forma o seu filho aprendeu aquele mecanismo. Se um dia você bateu nele, ele estava, sei lá, tendo um ataque de birra, um ataque de malcriação, que eu já vou falar desse termo, você foi lá e deu um tapão nele, o que ele aprendeu? Que o dia que o outro fizer algo que me desagrada, o dia que o outro estiver instável, eu tenho que bater. Isso entrou no inconsciente dele pela sua prática. E hoje, quando você desagrada ele, ele vai te bater também. Rosinha, mas ele não pode me bater, eu sou a mãe. Eu sou o pai. Que eu costumo brincar, né? São os títulos. Que eu falei lá na primeira aula. A gente não tem que estar atento aos títulos, a gente tem que estar atento ao que foi construído. O que você construiu? O que foi ensinado? Esqueça os títulos, porque o seu filho ele não vai ter alcance, dimensão do título, porque ele é outro ser humano. Imagine alguém vir agora e dar um tapa na sua cara. Você não vai esquecer tão cedo. Por que o seu filho tem que esquecer? Só porque você é a mãe? Aonde está escrito isso? Quem te ensinou isso? Percebe que isso não faz nem sentido? As nossas emoções, elas são intrapsíquicas. Elas são disparos químicos. É um disparo que vem quando a gente recebe um estímulo. Então, qual é o estímulo que você deu na pessoa? Você bateu nela, você gritou com ela, você respeitou? Qual que é a emoção que veio? É uma emoção ruim. Ele vai te devolver com uma reação ruim. Porque é um mecanismo inconsciente, intrapsíquico. Não dá nem tempo. Você acha que aquela criança vai virar e falar assim: ó, é minha mamãe querida, então tudo bem ela me bater e abusar de mim emocionalmente, só porque ela é minha mamãe. Não! Vai gravar no inconsciente dela, vai neuroassociar algo ruim. O que é um trauma? O trauma está relacionado não exatamente à experiência que a gente vive, mas ele está relacionado ao significado que a gente dá e se a gente passou por aquela experiência sem estar preparado, amadurecido para poder passar por ela. Isso é um trauma. Que todos nós podemos passar por algum em qualquer momento da vida, não só na infância, mas a maioria entra lá. Justamente por essa falta de maturidade, pela criança ser esse campo aberto, esse terreno fértil, como eu falei na aula anterior. Você quer dar aula também? É? Como eu falei na aula anterior. Falando da alegria, o poder que a alegria tem, a alegria é algo extremamente poderoso, torna a vida da gente muito mais muito mais leve, e eu vou falar a respeito disso na próxima aula. Mas para você ter um exemplo prático, esses dias eu estava aqui com o Léo e ele toda hora andando descalço
E eu tenho orientado muito ele sobre higiene, para ele ter cuidado por causa do neném. Porque às vezes tá andando descalço e aí depois ele sobe na minha cama, né? E o neném fica lá. E aí eu tava falando pra ele toda hora, calça chinelo, calça chinelo, calça chinelo, calça chinelo. Toda hora eu olhava e ele tava descalço. No meu, não sei se é status que chama também, tem uma frase que fica no WhatsApp, né? Que você vai e adiciona. E quando as pessoas te veem, vão entrar no seu perfil, elas conseguem ver aquela frase. E no meu WhatsApp está escrito assim, pés no chão e olhos no infinito. E ele já viu essa frase, ele sabe o que significa, o significado espiritual que essa frase tem pra mim. E aí esses dias ele veio andando na minha direção, assim, descalço, eu olhei pra ele e fiz assim, Léo, pés no chão e olhos no infinito, né? E aí ele deu uma gargalhada. E desde então ele tem calçado o chinelo. E quando ele não lembra, daqui a pouco ele mesmo vai lá e calça. Se ele percebe que ele tá sem, ele mesmo vai lá e calça. Porque entrou uma emoção positiva em relação àquele aspecto. E a emoção positiva é extremamente poderosa. Então a alegria, a brincadeira, eu vou falar muito do brincar. Né? Eu falei que tem uma aula que eu quero falar especificamente da sua construção, da sua conexão com o seu filho. E eu vou falar muito sobre o poder de brincar com o seu filho. Do poder dessa alegria, o que essa alegria traz. Outra coisa muito poderosa, elogie o seu filho. Eu tenho certeza que ele pode estar cometendo alguns erros aí, se for criança, se for adolescente, né? Mas eu também tenho certeza que ele não comete só erros, não. Ele também comete boas ações. E você está olhando para isso? Geralmente, quando o filho erra, a gente vê. Acerta a criança. Nas palavras, nas ações. E aí, quando a criança faz alguma coisa legal, ou o adolescente, você deixa passar batido. Não fala nada. Aí, se a criança ainda fala, olha, mamãe, eu fiz tal coisa legal. Você não fez mais que sua obrigação. Ainda toma essa. Elogie as pessoas, não só seus filhos. O elogio é altamente poderoso. Se alguém chegar pra você hoje e falar assim, fulano, eu acho que você é uma pessoa muito calma, viu? Pra mim você é um exemplo de serenidade. Eu duvido que você surta na frente dessa pessoa. Porque você não vai querer quebrar a imagem positiva que ela tem de você. E aí, pelo estímulo do elogio, você vai ter sempre práticas boas. Você não vai querer decepcionar aquela pessoa. Com o nosso filho é igual, com os nossos filhos, com os nossos alunos. Funciona assim. Então, elogie as pessoas. O elogio é algo extremamente curativo, extremamente poderoso. Comece a praticar o elogio e você vai ter dimensão do poder de cura que ele traz. E também tem a questão, lembra do inconsciente que eu falo? Você dá o comando, você fala para a pessoa que ela é tal coisa e aquele comando entra. E lembrar também que esses comandos entram pela repetição. Então, se você fica o tempo todo xingando, criticando seu filho, repetindo aquilo também está entrando no inconsciente dele. E você está dando esse comando. Lembra que eu falei de dar comandos positivos? Imagina se eu fosse dar esse curso aqui e eu escrevesse assim no post. Não perca, curso para não sei o quê. O que o seu inconsciente lê? Perca, curso, você não ia vir fazer. E o que eu escrevi? Faça já a sua matrícula. Eu dei um comando positivo. Entende? A gente tem que ser inteligente, gente, para educar. A gente tem que tirar a venda dos olhos, é como eu falo sempre. Tem coisas que basta a gente estar atento para perceber. Porque, como eu falei na aula anterior, o nosso inconsciente ele é extremamente poderoso. E a criança está o tempo todo criando relação com aquilo que a gente está ensinando. Nós criamos relações com as coisas. Relações com os outros, conosco, com a natureza, com a comida, com tudo a gente criou uma relação. E hoje que eu estou tentando curar certas coisas na minha vida, muitas coisas aliás, eu procuro perceber qual a minha relação com o dinheiro, qual a minha relação com a comida, qual a minha relação com uma série de coisas. Perceba qual a relação que você criou de amor e educação. Pode ser que você associou amor à agressividade. E se você associou lá na infância amor à agressividade, porque você foi agredido e seus pais te batiam, te deixavam de castigo, te humilhavam, com um discurso de isso é para o seu bem, isso é para te educar, isso é para o seu melhor, você associou que amor, ser amado é ser agredido. E aí, quando você crescer, o que vai acontecer? Você vai entrar em relacionamentos abusivos, ou você vai ser abusiva nos seus relacionamentos abusivos. Isso vai se manifestar em todos os seus relacionamentos na vida adulta. Não só relacionamentos de casal. Todos os seus relacionamentos.
você associa a agressividade ao amor. Inconscientemente. Você agora já sabe o poder do inconsciente na sua vida. Já foi explicado isso na aula anterior. Então esteja atento. Às vezes, olha, tem gente que ela tem lá no inconsciente dela que ela só aprende se o outro estiver dando um esculacho nela. Às vezes ela vai numa palestra, é o que eu falo, às vezes eu preciso ser firme sim, porque às vezes a gente está dormindo com certas situações e precisa despertar. Mas tem palestrante, tem coach que esculacha mesmo o cliente dele. E tem gente que gosta disso. Porque a pessoa tem uma crença no inconsciente dela que para ela aprender ela precisa ser esculachada. Porque foi como ela foi educada. Então a gente vai criando essas associações. Como eu falei e falo sempre, a minha infância ela está totalmente ligada à forma que eu vou educar o meu filho. Então a minha infância ela vai afetar, as minhas experiências da infância vai afetar diretamente a minha adolescência e a minha vida adulta. Se você está gritando, se você não estabeleceu uma conexão fortalecida com seu filho, na adolescência é que você vai ter consciência de como está a sua relação com ele. Porque é o que eu falei, ele não vai mais ter medo de você, ele não vai ter medo de apanhar, ele não vai ter medo de botar o dedo na sua cara. Ainda que você ainda bata nele. A hora que o medo sair da história é que você vai ver se você construiu o respeito ou não. Se você que está me assistindo agora e você é pai, mãe de criança, eu tenho uma boa notícia para você. É mais fácil fazer esse resgate com a criança. Com o adolescente, não é impossível, mas dá mais trabalho. Você vai ter que ter mais paciência. Porque já tem certas coisas cristalizadas e enraizadas no inconsciente dele. E na vida adulta não preciso nem falar, né? Quanta coisa cristaliza na vida adulta. Que tem cristalizado no seu inconsciente, inclusive. E para você desconstruir isso, olha, vai levar tempo. Então, essa aula de hoje é para você despertar o seu olhar com essa abordagem não violenta, com essa comunicação não violenta. Estude, pesquise sobre isso, sobre esse assunto, sobre essa abordagem. Porque uma aula, um curso de 8 aulas, como eu estou oferecendo aqui, é muito pouco para eu falar de todo esse campo da educação não violenta. Eu precisaria aqui de horas para falar disso de forma ainda mais profunda. Porque esse pensamento não violento, ele é uma construção sua. Ele não vai ser construído em uma aula aqui de 1 hora, de 50 minutos. Ele vai ser uma construção de meses, de anos na sua vida. Para desconstruir tudo que foi construído durante anos na sua infância. Eu vou te recomendar um perfil no Instagram, que para mim esse perfil ele é referência nessa área de educação não violenta. Inclusive, a autora desse perfil, ela escreveu um livro também que fala sobre isso, sobre a nossa infância e a forma que a gente educa os nossos filhos. E esse perfil é @educação-para-a-paz. E é um perfil fantástico. Entre lá, leia os conteúdos, acompanhe, se abra para esse conhecimento. Lá tem dicas práticas de como você consegue substituir falas violentas por formas acolhedoras de educar o seu filho. Porque a paz, gente, eu sempre ensino isso, começa dentro de mim e dentro da minha casa. A gente quer a paz no mundo, só que a paz no mundo começa em mim. Como que eu vou ter paz no mundo se a educação que os nossos filhos recebem é uma educação violenta? Então, logo, eles serão adultos violentos e a violência no mundo segue igual. Porque violência não é só o crime, o tiro, o assalto. A violência se manifesta na nossa fala, na nossa prática, nas nossas pequenas ações, no dia a dia. E é para isso que a gente tem que estar atento. É para isso que a gente tem que expandir a nossa percepção, ampliar a nossa percepção. Entende? Eu espero que essa aula de hoje tenha agregado valor para você, que algumas fichas tenham caído. Se você, como eu recomendo todas as aulas, veja novamente, pegue ponto por ponto, traga profundamente para dentro de você tudo que foi ensinado aqui. A próxima aula eu vou te falar especificamente sobre inteligência emocional e como que você consegue, desenvolvendo a sua inteligência de forma prática, você consegue ensinar o seu filho a desenvolver
essa inteligência também. Gente, muita gratidão. Muita gratidão. Vou encerrar aqui para eu cuidar do meu pequenininho. Muita gratidão. Nós nos vemos na próxima aula e nas próximas também. Que eu espero que você assista o curso até o final, porque vai ter muita coisa para ser abordada ainda. E deixe seu like, envie essa aula para alguém que você gosta. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Beijo!